O campo da arqueologia nos deu alguns artefatos incríveis, de escavações extensas, em todo o mundo. Esses itens não são apenas incríveis de se ver, eles nos ajudam a lançar luz sobre as pessoas do passado. Por isso, vamos apresentar hoje achados antigos impressionantes da história, e descobrir os melhores vestígios do mundo ancestral. Neste vídeo iremos conhecer os segredos ocultos das descobertas arqueológicas. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 8. Ferramentas de pedra e marfim, Alasca. Os primeiros humanos emergiram na América do Norte, no Vale Tanana, no Alasca, há cerca de 14 mil anos. É onde você encontrará o sítio arqueológico Swan Point, e onde você encontrará a coleção de ferramentas de pedras mais antiga da América. Essas ferramentas, que foram encontradas em Dry Creek, têm cerca de 11.200 anos. Arqueólogos também encontraram ferramentas de marfim com presas de mamute, o que é uma evidência direta de que humanos e mamutes viveram ao mesmo tempo nesta parte do Alasca. Isso derrota uma teoria anterior de que os ossos dos mamutes foram simplesmente eliminados pelos humanos, muito depois de os mamutes terem desaparecido. O desenho das ferramentas, principalmente das microlâminas, é muito semelhante ao desenho utilizado por um povo da Sibéria, no mesmo período. Isso acrescenta peso à ideia de que os primeiros humanos a pisar na América do Norte fizeram isso cruzando a ponte terrestre de Bering. Ferramentas do mesmo estilo nunca foram encontradas em outros lugares da América, sugerindo que esses antigos residentes foram impedidos de progredir ainda mais, por causa do gelo canadense. Se quiséssemos transformar esta descoberta numa declaração controversa, poderíamos dizer que isso significa que os primeiros americanos eram russos. Número 7. Parede com relevos em pedra, Turquia. Há uma descoberta emocionante em andamento na antiga cidade de Daskilion, na Turquia. É uma coleção de relevos em pedra que contam a história de um antigo conflito entre gregos e persas, há 2.500 anos. Os relevos correm ao longo da costa do Lago Monuis, é uma série deles, de 4 metros de altura e 36,5 metros de comprimento, e representa tudo o que foi revelado em 2021 até agora. A parede que ostenta os relevos é mais antiga que as gravuras, tendo sido provavelmente construída pelos frísios, há cerca de 2.800 anos. Nas ilustrações, os persas são considerados poderosos, bonitos e nobres. Os gregos são sempre mostrados como covardes. Em muitas cenas, os gregos vencidos são mostrados sob os pés de seus inimigos persas. Os historiadores pensam que, em vez de serem feitos como uma declaração de vitória, após o fim das guerras, os relevos foram criados enquanto as guerras continuavam, como uma peça de informação. Número 6. Colosso de Constantino, Itália. Uma estátua de bronze do Colosso de Constantino, o imperador, pode ser visto no Museu Capitolino, em Roma, na Itália. A obra não está totalmente completa, mas em abril de 2021, está mais completa do que há muito tempo. Até então, na estátua do imperador, faltava o dedo de bronze. De alguma forma, o dedo acabou separado da estátua e encontrado na França, onde foi arquivado e deixado armazenado. O dedo foi cortado da estátua no século IV, por razões desconhecidas, mas isso não é surpreendente, porque quase tudo sobre esta estátua é um mistério. Provavelmente foi construída durante o primeiro século, mas não era uma estátua de Constantino naquela época. O rosto foi esculpido e cortado novamente, para refletir as características do atual imperador, finalmente revelando Constantino no século IV. O que aconteceu com a estátua depois que o reinado de Constantino terminou, no ano 337, não está claro, mas o colosso não foi visto novamente até o século XII. A essa altura, não havia mais nada além da cabeça, antebraço e mão. Vários pedaços da obra reapareceram no ano desde então, sendo o dedo a edição mais recente. Se todas as partes restantes forem eventualmente encontradas, o imperador poderá atingir novamente a altura pretendida, de 12 metros. Número 5. Pinturas rupestres do Lago Onega, Rússia. Para conhecer as pinturas rupestres do Lago Onega, no deserto russo, é preciso viajar um longo caminho.
As antigas pinturas estão no distrito de Carélia, e a cidade mais próxima dos petróglifos é Pudos, mas a distância não é percorrível. Para estar lá, é preciso ir por si mesmo, sozinho. Mas parece que nem sempre foi assim. Deve ter havido centenas de pessoas morando aqui uma vez, porque seriam necessárias centenas de pessoas para criar esses petróglifos. São representações simbólicas do Sol, da Lua, dos humanos, dos animais e das criaturas místicas. É provável que os desenhos tinham algum significado para as pessoas que os fizeram, mas nem sabemos quem eram essas pessoas. Tudo o que sabemos é que eles fizeram o seu trabalho entre 5 e 6 mil anos atrás, e o trabalho resistiu ao teste do tempo. O mais famoso deles é uma figura humanoide de 7 metros de comprimento. Curiosamente, os cristãos surgiram no século XV e pintaram cruzes ao lado, porque pensaram que era algo demoníaco. Número 4. Manuscritos do Mar Morto, Palestina. Os manuscritos do Mar Morto não são um único artefato, mas uma série de descobertas feitas na região da Cisjordânia, ao longo da costa norte do Mar Morto. Escritos principalmente em hebraico, mas também em aramaico e grego, os pergaminhos nos contam muito sobre civilizações antigas. São milhares de fragmentos que compõem mais de 900 textos de uma seita judaica. Eles contêm algumas das primeiras versões de livros da Bíblia hebraica. Foram compilados por uma doutrina de judeus, conhecida como essênios, que viveram em Curan do século II a.C., até aproximadamente o ano 70. Os manuscritos do Mar Morto foram casualmente descobertos por um grupo de beduínos, pastores de cabras, que em busca de um de seus animais, localizou em 1947, a primeira das cavernas com jarros cerâmicos contendo os rolos de papiro. Os pergaminhos fornecem uma compreensão valiosa do antigo discurso judaico. Outros textos foram descobertos em árabe e latim. Número 3. Mármore de Elgin, Grécia. As esculturas do Pártenon, também conhecidas como mármores de Elgin, são uma coleção de estátuas de mármore do Pártenon, em Atenas, Grécia. Após a queda do mundo da Grécia Antiga, o Pártenon teve vários usos. Na verdade, ao longo dos séculos, o desgaste e às vezes até a guerra destruíram a maioria dos artefatos com origens antigas no templo. Foi preciso chegar a 1687, para que uma bala de canhão oriunda de um navio veneziano, da armada de Francisco Morosini, acertasse em cheio o edifício, e então reduzido à humilhante condição de paiol de munições pelo Império Otomano. A explosão praticamente destruiu o Pártenon, mas não impediu que os turcos continuassem a usar a Acrópole como fortaleza militar por mais de um século. Nunca se mostraram muito dados à apreciação de tais monumentos, e apenas cerca de metade permanece, muitos em fragmentos. A coleção de esculturas em mármore foi levada da Grécia para a Grã-Bretanha em 1806 por Thomas Bruce, Lord Elgin, na época embaixador junto ao Império Otomano. Valendo-se do domínio deste sobre os territórios da Grécia, obteve uma autorização do sultão para removê-los do Pártenon. As esculturas encontram-se no Museu Britânico, em Londres. Número 2. Jarras Bassi-Yutes, França. Muito sobre a origem antiga dos Bassi-Yutes permanece enterrada no passado. A jarra foi encontrada em 1927 por escavadores durante a construção da ferrovia, na cidade de Bassi-Yutes. As jarras têm esculturas complexas e pedras semi-preciosas. São revestidas com resina para torná-los estanques, funcionais e bonitos. Esses recipientes cerimoniais para bebidas, aproximadamente do século V a.C., são certamente de origem celta, e os celtas habilmente os moldaram em uma única peça de liga de cobre. O artefato datado de 450 a.C., início do período latene, foi desenterrado em Moselle, leste da França. Feito de liga de cobre, coral, vidro e resina, possivelmente, para decorar a mesa de um grande chefe tribal. Provavelmente, foi descoberto o túmulo de um importante dignitário celta da Idade do Ferro. Pouco se sabe sobre as circunstâncias dos locais de sua descoberta, já que a sepultura foi cavada ilicitamente, e sem a ajuda de arqueólogos treinados. Os artefatos são exibidos atualmente no Museu Britânico. Número 1. Caral, Peru.
Considerando todos os povos como os maias, incas, olmecas e mesoamericanos, que viveram na América, existem vários candidatos ao título de cidade mais antiga das Américas. Porém, até o momento, a vencedora é a antiga cidade de Caral. Foi construída pela civilização que leva o seu nome, e às vezes você pode ouvir ser chamada de Caral Supe ou Norte Chico. A civilização de Caral foi uma sociedade complexa da era pré-colombiana, que incluía cerca de 30 grandes centros populacionais, no que hoje é a região de Caral, na costa centro-norte do Peru. Os arqueólogos acreditam que as primeiras pessoas se estabeleceram na cidade de Caral há aproximadamente 5.500 anos, e ela acabou crescendo para abrigar uma população de cerca de 3.000 habitantes, e a civilização provavelmente atingiu mais de 20.000 pessoas. Para a época, isso foi enorme. Os templos, praças, ruas e casas que foram construídas no local foram criados durante os mesmos anos em que os antigos egípcios construíram suas pirâmides. No centro da antiga cidade há um templo alto, com 28 metros de altura e 150 metros de profundidade, e foram encontrados complexos sistemas de irrigação, que constituem uma avançada tecnologia para a época. Em todos os outros locais como este na América do Sul, foram encontradas armas enterradas dentro, e ao redor de templos e praças, mas não há nenhuma em Caral. As pessoas que viviam na região deviam ser almas pacíficas. Infelizmente, isso provavelmente os deixou abertos ao ataque. Presume-se que um governo sofisticado era necessário para administrar a antiga cidade de Caral, mas pouco sabemos sobre sua organização e reais razões para seu declínio e desaparecimento. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca dos segredos ocultos das descobertas arqueológicas. Qual deles você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!